No primeiro momento, o que nós fazemos? Nós levamos a pessoa ao autoacolhimento amoroso. Acolher-se enquanto ser responsável pela própria vida. A nossa vida não está atrelada à vida dos outros, mesmo que esse outro seja o nosso pai, seja a nossa mãe. Nunca vai estar atrelada a outras pessoas. Então, o que nós fazemos? Primeiramente, o autoacolhimento. A partir do autoacolhimento, é muito importante que a pessoa se desconecte negativamente desse passado. Essa desconexão negativa vai se dar por meio da compaixão e do perdão. A quem? Ao algoz. No caso, o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe da Maria, a mãe menor intensidade e o pai maior intensidade, a mãe pelo processo de conivência com o pai, e o pai pelas ações diretas de desamor muito grande. Processos como esse, dentro da visão da psicologia consciencial, eles surgem devido a traumas interexistenciais. Nenhum pai, nenhuma mãe sente um ódio tão grande como o pai de Maria sentia por ela, por acaso. É claro que nada justifica o ódio. Não estamos falando aqui que é justificável o ódio de um pai, de uma mãe a uma criança. De forma nenhuma. Nunca vai ser justificável. Porque ninguém reencarna para odiar. Nós reencarnamos, às vezes, inimigos do passado na mesma família para todos aprendermos a amar, para perdoarmos uns aos outros, para exercitar virtudes. Acontece que quando nós estamos aqui, devido ao esquecimento do passado, e todo o movimento materialista de vida que ainda faz a nossa sociedade uma sociedade extremamente imediatista, o que acontece? Tudo aquilo que nós nos comprometemos a realizar, que o Dr. Joel Wheaton, no seu livro A Vida, Transição, Vida, estuda muito bem, que são as programações que nós fazemos antes de encarnar, muitas vezes programações de perdão muito profundo, de amor, de desenvolvimento de virtudes muito profundas. Quando nós chegamos aqui, nós não queremos fazer porque dá trabalho. Então, acontece muito comum situações como essa que Maria vivenciou. O ódio do pai, uma agressividade fora do comum. Não é comum, assim, do ponto de vista, não é normal, melhor dizendo, um pai ter tanta raiva de uma criança de 3 anos. A gente chama de raiva, porque na verdade é ódio mesmo. É muito comum a gente falar que em vez de ódio, usar a palavra raiva, porque é, entre aspas, mais aceitável raiva do que ódio. Mas é verdade, o pai de Maria sentiu um ódio muito grande. E depois que nós trabalhamos a questão do auto-amor, da cura da criança ferida, nós fomos para trabalhar a compaixão e o perdão ao pai. Maria evoluiu bastante com as técnicas de visualização terapêutica, mas sempre tinha alguma coisa que ela sentia, porque além de tudo isso, ela sentia uma culpa muito grande sem saber de quê. Ela sentia que ela era culpada de um crime, mas nada nesta existência justificava esse sentimento de Maria. E aí levamos ela para, depois de todo um trabalho preparatório, que é assim que nós fazemos, a gente não leva a pessoa para a regressão de memória imediatamente, é depois de todo um trabalho muito bem construído antes, levamos para a regressão de memória de Maria. E, resumidamente, o que aconteceu? Na encarnação anterior a esta, Maria era casada com o que hoje é o seu pai. E, num certo dia, aparece na sua cidade
um homem muito sedutor. E Maria se enamora desse homem, nessa encarnação. Ela não pensa duas vezes. Ela abandona o marido e os filhos, 3 filhos, e foge praticamente da cidade com esse homem. O marido ficou transtornado após isso. Ele passou a beber, praticamente os filhos ficaram abandonados pela mãe e semi-abandonados pelo pai, porque bebia muito e deixava os filhos numa situação muito deplorável. E esse homem, ele praticamente abreviou a vida dele com alcoolismo, morreu odiando Maria de uma forma muito intensa. Maria, como todos nós, foi até a morte dela, e após a sua morte, ela reconheceu o grande erro cometido e sentiu uma culpa enorme. E na culpa que ela sentiu, ela colocou na mente dela que ela não merecia ser feliz, que ela era uma criminosa, nem tanto pelo marido, que não era um bom marido, mas pelos filhos que ela tinha abandonado. E renasceu com esse sentimento de culpa enorme, por isso que ela sentia-se culpada por um crime. Explicou todo o ódio que o pai sentia dela. Engraçado não, assim, uma característica a mais, que Maria relutou muito em nascer. O parto dela demorou, era um parto na zona rural, demorou cerca de 48 horas praticamente. Começou com parteira, quando viram que não tinha como as parteiras não tinham como fazer o parto, o pai foi buscar um médico na cidade e ela foi tirada a fórceps. Quando foi tirar, ela reviveu esse momento da vida perinatal. É muito comum a gente levar a pessoa também para o momento do nascimento, quando é pertinente, no caso, foi pertinente. Ela foi tirada a fórceps. E a exclamação que ela teve na hora que nasceu foi: me venceram, não dá mais. Então ela também teve muito medo de renascer, de confrontar com o ex-esposo do passado, que hoje seria o pai. Ele veio para perdoá-la e ela veio para se perdoar e perdoá-lo também, porque ele passou a persegui-la depois da sua morte no corpo. Então todos vieram para estabelecer o perdão. Maria, ao compreender tudo isso, aí ela conseguiu finalmente perdoar completamente o pai, porque ela viu que quem era o algoz nesse caso? Era ela ou era o pai? Ela abandonou os filhos ainda criança, na primeira infância, 2 deles na primeira infância e um na segunda. Abandonou o esposo para uma aventura. Então, ela trazia muitos débitos para a consciência. Não justificava a agressividade do pai, mas explicava de alguma maneira. Ele estava se vingando do passado espiritual. Ninguém reencarna para se vingar, mas nesse caso ele estava se vingando. Por um processo atávico é muito comum isso. Então, ao entender isso, a cura da criança interna se torna muito mais profunda com o perdão. Primeiro você trabalha o auto-amor, depois você trabalha o perdão. Porque ao trabalhar o perdão, a pessoa se liberta daquele passado de erros, se liberta do passado recente, da primeira infância, da segunda infância, do caso da adolescência. Quando o pai dela falava, você só vai prestar para sexo, ele estava se vingando, era o marido ferido do passado falando. Porque a sua esposa do passado, o que ela fez? Por causa de sexo, ela abandona
ele e os filhos. E ele vai para o alcoolismo, por tudo aqui, destruiu praticamente a família. Então, na visão dele, ela só servia para sexo. Então, ele colocava isso abertamente para ela, com um processo de vingança. Então, ela compreendeu tudo isso. E, ao compreender tudo isso, o que aconteceu? Todo o processo da cura da criança interna ferida, o processo da cura da situação do trauma interexistencial, a cura de todo o desejo de vingança, porque Maria também odiava intensamente o pai, ela passou a odiá-lo depois que ela passou a compreender tudo isso. Então ela perdoou, transformou o ódio em amor, tanto a si mesmo quanto ao pai, e tudo foi ressignificado. Essa é a bênção da psicoterapia consciencial, porque é uma terapia que centra nas virtudes, mas mostra o porquê centrar nas virtudes. Qual que é o sentido profundo da vida? Porque ela é baseada em princípios científicos sólidos. Tudo isso que nós falamos não é religioso, pode aparentar, porque tem gente que acha que reencarnação é patrimônio do budismo ou do espiritismo, não é budismo no Oriente, que trabalha a reencarnação, o espiritismo no Ocidente, que trabalha a reencarnação. Tem gente que acha que é patrimônio de religião. Não. Reencarnação é uma lei natural. Todos nós passamos por elas, independente de nós acreditarmos ou não. Existem pesquisas científicas que demonstram isso. Então, muito da nossa criança interna ferida, as razões, as causas profundas são no passado. Muitas vezes, a criança, no caso de Maria, ela abandonou os filhos na infância. Então, dentro da lei de justiça, da lei de causa e efeito, ao passar pelo sofrimento na infância, ela aprende que não se deve fazer isso, não se deve abandonar um filho, não se deve fazer isso com uma criança, em qualquer circunstância. Então, muitos dos nossos processos, problemas vividos hoje, têm como causa essas situações muito profundas do ser. E que, se nós não levarmos em conta no setting terapêutico, todo o processo terapêutico fica parcial, se você não levar em consideração toda essa conjuntura. E na terapia consciencial nós trabalhamos tudo isso. É uma terapia profundamente consoladora e transformadora, porque você permite que você trabalhe questões profundas que vão diretamente nas causas dos nossos problemas e não fica simplesmente nos efeitos. Esmurrar a almofada, surrar colchão é ficar focado nos efeitos. Trabalhar profundamente nessas causas, tanto as da atual existência quanto das existências anteriores, aí sim é transformador.